Uma vez aqui no canal Futebol e Loteca, eu, Rafael, vou dar minhas dicas e palpites e análises para esse concurso 12/17 da Loteca desse final de semana, tá bom? Então vem aqui comigo, pegue umas informações privilegiadas para você montar o seu bilhete e suas informações sejam bem qualificadas para você conseguir atingir os 14 acertos da Loteca nesse final de semana. Bom, teve 40 ganhadores no concurso anterior, deu cerca de R$24 mil para cada aposta. Foi um concurso bem complicado, mas muita gente ainda conseguiu acertar, né, porque houve muitas vitórias de mandantes e isso privilegiou muitas pessoas e muitos bilhetes, né. Nesse concurso dessa semana da Loteca está com prêmio de R$1 milhão, né. Toda vez agora a Loteca vai começar com R$1 milhão, deu uma melhorada ali na distribuição de prêmio. E agora nesse concurso 12/17 é R$1 milhão. A grade dos 14 jogos já estão disponíveis. Vou montar aqui na minha tela, você já pode ver os 14 jogos desse concurso da Loteca. O jogo principal é Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Lembrando que nesse meio de semana tem jogos de competições internacionais, né? Libertadores, que envolve Palmeiras e Flamengo, Sul-Americana, que tem o Atlético Mineiro, e as outras equipes, como Bahia e Internacional, tem um jogo atrasado, que eles vão jogar amanhã, na quarta-feira, e as outras equipes vão ficar a semana toda livre, focando somente no final de semana. Finalizou segunda-feira a rodada do Brasileirão, e você já pode ver aqui a grade disponível para a gente montar o nosso bilhete aqui, tá bom? Antes disso, passando informação sobre o bolão que a gente fez semana passada, por apenas um detalhe, por um erro de cálculo talvez, mas futebol fica fácil falar depois dos resultados, né? Fizemos 12 acertos, por pouco a gente não pega ali 13 ou 14 acertos novamente, né? Porque a gente já acertou 14 semana retrasada e agora pegamos 12, não dá premiação, mas chegamos perto ali dos 13 e 14 acertos. E essa semana iremos fazer novamente um bolão VIP, aquele bolão de aposta máxima para conseguir acertar os 14 acertos, tá bom? Mas antes disso, vamos começar agora o palpite e dicas para você montar o seu bilhete na Loteca. No primeiro jogo, temos Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, é o jogo principal aqui da grade. E aqui não tem como inventar, o Palmeiras ele é superior, tecnicamente, o momento é melhor do que o do Cruzeiro. O Cruzeiro, falar a verdade, não passa muita confiança. Esse jogo último contra o Fortaleza mesmo, eu assisti a algumas partes e eu vi que o Cruzeiro sofreu demais para conseguir segurar 1-0 contra o Fortaleza, que praticamente já está rebaixado para a Série B. Então eu acredito que o Cruzeiro não vai conseguir tomar nenhuma atitude contra o Palmeiras e o Palmeiras vai atropelar o Cruzeiro, mesmo o Palmeiras tendo compromisso no meio de semana, antes e depois do jogo. O Palmeiras não vai querer perder esse título brasileiro, vai disputar até a última rodada com o Flamengo. Segundo jogo, teremos aqui Atlético Mineiro e Ceará. Aqui temos uma diferença. O Atlético Mineiro ele está focando todas as suas energias no jogo da Sul-Americana, que vai ter no meio de semana agora, vai jogar fora, lá no Equador com o Del Valle. E dependendo do resultado, ele vai colocar um time completamente reserva para jogar contra o Ceará. E o Ceará é uma equipe que joga muito bem, apesar de não estar tendo bons resultados ultimamente. Ela disputa e consegue competir muito bem contra qualquer equipe do Brasileirão e acaba às vezes até vencendo jogos fora de casa. Então aqui, nesse jogo, eu oriento você colocar, se for possível, um duplo, empate e Ceará. Porque até estatisticamente, o Ceará consegue arrancar bastante pontos do Atlético Mineiro em Minas. E esse jogo aqui, o Atlético Mineiro tem um 90% de chance de colocar o time reserva contra o Ceará. E o Ceará pode ganhar até com tranquilidade. Mas eu acredito que vai dar empate nesse jogo. Então você pode fechar um duplo no Ceará. Porque tem um jogo antes, na Sul-Americana, o Atlético Mineiro. Se tiver um resultado ruim, ele vai colocar o time completamente reserva contra o Ceará. E mesmo se ele tiver um resultado bom, ele também vai colocar o time reserva. E vai perder o jogo ou vai empatar com o Ceará, porque ele vai focar na Sul-Americana no jogo depois do Ceará. Então, vamos para o terceiro jogo, que é Vitória e Corinthians no Barradão. Vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. O Vitória acabou de vencer o Santos na Vila, empatou em número de pontos com o Santos no campeonato.
está praticamente ali já brigando ponto a ponto com o Santos para ver quem vai entrar e quem vai sair da zona do rebaixamento. O Vitória está com moral, está com motivação e voltou a jogar bem, né? O Jair Ventura parece que está montando uma estratégia muito boa lá no Vitória, e jogando no Barradão ele é muito forte, né? O Corinthians, ele vem de vitória, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, assisti esse jogo. 1 a 0 foi pouco, poderia ter sido 3, 4 a 0. O Corinthians perdeu um caminhão de gol contra o Atlético. O Atlético que foi com um time misto também contra o Corinthians. Mas o Vitória necessita da vitória para poder sair da zona do rebaixamento. O Corinthians, por outra vez, vai conseguir colocar um time titular poucas vezes que ele conseguiu nesse campeonato. Vai jogar o Garro, o Memphis, o Yuri e outros titulares que o Corinthians vai ter. Só perdeu o lateral, que é o Mateuzinho, porque foi suspensão de cartão amarelo, e vai colocar um moleque da base, algum jogador reserva. Na minha opinião, de acordo com os resultados que vem acontecendo lá no Barradão, entre Vitória e Corinthians, há uma grande probabilidade de dar empate. Eu cercaria um duplo fechado no Corinthians, porque o Corinthians com o time titular, ele é muito forte e pode ganhar do Vitória sim. Porque vai ter a volta, além dos titulares que vai jogar, vai ter a volta do Carrídio, que estava um jogador que estava afastado há muito tempo por lesão. Joga muito bem, ele vai voltar, o Carrídio. E vai ter um outro jogador também que eu não me lembro, que vai voltar também, que acho que é o Gustavo Henrique, o zagueiro, ou é o André Ramalho. Então o time completo do Corinthians, uma semana treinando, sem compromisso no meio de semana, para enfrentar o Vitória, que está brigando para não cair. Então fecha um duplo no Corinthians, ou coloca Seco no empate, ou Seco no Corinthians. Eu não acredito que o Vitória vai conseguir vencer o Corinthians, mesmo jogando em casa, tá bom? Eu vou colocar aqui nesse jogo um Seco no Corinthians, tá? Mas aqui o empate também é bem favorável. Quarto jogo, Atlético e América. Na Série B, as duas equipes estão vivendo o mesmo momento, brigando para não ser rebaixada. Se eu não me engano, o América tem 38 pontos e o Atlético tem 37. Estão ali 4 ou 3 pontos da zona do rebaixamento, é confronto direto. Duas equipes do mesmo estado. Se acostuma já a se enfrentar no Campeonato Mineiro. Eu acredito muito que o América vai vencer esse jogo. Então eu vou colocar Seco no América, mesmo o Atlético jogando em casa. O América tem jogadores bem mais qualificados e tem potencial para isso, tá? Quinto jogo, Fluminense e Internacional. No Maracanã. Lembrando, o Inter vai jogar quarta-feira um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Independentemente desse resultado, já vai ser desgastante para o Inter poder se deslocar para a Bahia e voltar para o Rio de Janeiro, que acho que eles nem vão voltar para o Sul, porque vai ter o jogo do final de semana com o Fluminense no Rio, e isso pode atrapalhar também. E o Fluminense, na minha opinião, é bem melhor tecnicamente, está jogando melhor, apesar da derrota no Clássico para o Vasco. É um Clássico, qualquer resultado pode acontecer, é normal. E eu acredito que o Fluminense vai vencer, não vai ter muitas dificuldades de vencer o Internacional, que não vem demonstrando um bom futebol há muito tempo, apesar de ter vencido o Lanterna na última rodada. E vamos ver o jogo dele que vai ter quarta-feira contra o Bahia, nesse jogo atrasado do Brasileirão. Sexto jogo, o Sport vai receber o Mirassol. Bom, o Sport já está rebaixado, o planejamento já começou da Série B. E o Mirassol é a sensação do campeonato, né? É a revelação do campeonato ali. O Mirassol tem tudo para conseguir classificar para a Libertadores e ainda dentro do G4, onde vai para a fase de grupos. O Mirassol é super favorito, né? Aqui na aposta simples eu não vou inventar. Ele é favorito mesmo jogando na Ilha do Retiro, onde é bem difícil de vencer o Sport. Mas o Sport ele vem deixando a desejar esse ano. Perde muitos pontos, mesmo jogando em casa. Tem 2 vitórias no campeonato, em 28 jogos. Venceu o Grêmio na Arena do Grêmio e venceu o Corinthians na Ilha do Retiro. No bolão eu colocaria uma zebra, né? Porque esse é aquele tipo de jogo traiçoeiro. Mas aqui é o Seco no Mirassol, sem medo, tá bom? Sétimo jogo, temos Fortaleza e Flamengo no Castelão. Fortaleza ainda tem aquele sonho de tentar vencer todos os jogos que falta para poder sair do rebaixamento. Eu acho impossível o Fortaleza conseguir vencer todos esses jogos, até porque ele não está conseguindo vencer praticamente nenhum dos últimos 5 jogos. E eu acredito que o Flamengo vai atropelar o Fortaleza, porque o foco do Flamengo é conseguir vencer e ser líder, né?
Eu já deixei minha opinião aqui no canal. A minha opinião é que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas que essa briga vai ser até a última rodada entre Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro já tinha deixado também lá no começo, falando que o Cruzeiro não tem possibilidade nenhuma de ser campeão brasileiro, na minha opinião. Apesar que matematicamente ele ainda tem chance. Mas você vê, todo mundo vê futebol tecnicamente, que o Cruzeiro ele perde muitos pontos e não está jogando bem. E diferente do Palmeiras e do Flamengo, que estão mantendo o mesmo nível tecnicamente e está jogando muito bem. E quando joga contra equipes de baixo, eles goleiam. E o Cruzeiro, quando joga contra equipes de baixo, quando ele não perde pontos, ele ganha de 1-0 chorado. Então não tem como. Né? Dá pra ver nitidamente que o campeão brasileiro vai ser o Flamengo ou o Palmeiras. Na minha opinião, a sequência de jogos do Flamengo vai favorecer ele ser campeão brasileiro. Até porque ele conseguiu vencer os 2 confrontos diretos com o Palmeiras, no Allianz Parque e no Maracanã. Né? Mas futebol, vamos ver o que vai acontecer. Né? Até a última rodada a briga vai ser entre Flamengo e Palmeiras. E aqui o Flamengo vai atropelar o Fortaleza nesse 7º jogo. Não vai tomar nem conhecimento, apesar de ter jogos na Libertadores. Mas o elenco do Flamengo é muito bom, muito qualificado. 8º jogo, temos São Paulo e Bahia no Morumbi. Esse é um jogo também muito difícil, porque o Bahia tem confronto no meio de semana com o Inter em casa. Vai ser desgastante. O Rogério Ceni tem uma estatística dele que ele nunca venceu São Paulo, se eu não me engano, no Morumbi. Acho que ele nunca venceu São Paulo no Morumbi, treinando outras equipes como Flamengo, Fortaleza, o próprio Bahia. E o São Paulo vem de uma sequência muito ruim de jogos. Eu não achei que o São Paulo jogou tão mal assim contra o Mirassol. Ele teve chances ali de fazer gols. Teve infelicidade ali de cometer pênaltis, erros de defesa. Contra o Grêmio também, que o São Paulo perdeu, ele também merecia ali pelo menos um empate ali também. Ofereceu bastante perigo para o Grêmio. Eu acho que o São Paulo vai vencer. Na minha opinião, você pode colocar seco no São Paulo. Até pelo desgaste do Bahia, que vai jogar no meio de semana. O São Paulo vai vencer o Bahia jogando no Morumbi pela necessidade da vitória. 9º jogo, Premier League. Campeonato inglês, aquele campeonato que é bem imprevisível. É um brasileirão da Europa, né? Porque ali não tem como você ter uma previsão muito assertiva, né? Porque são equipes que dão a vida todo jogo. Todo jogo é uma final. E apesar do Aston Villa estar vivendo um bom momento, o Aston Villa que venceu o Tottenham fora de casa, vem a 5 jogos sem perder. Ele vai enfrentar o Manchester City, vai receber o Manchester City em casa. O Manchester City está na G4 da Premier League, vai brigar por esse título também até a última rodada. E na minha opinião, o Manchester City vai ter esse favoritismo e vai cumprir com ele e vai vencer o Aston Villa. Pode colocar seco no Manchester City. 10º jogo, Brasileirão. Botafogo e Santos no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Santos necessitando da vitória, perdeu em casa para o Vitória da Bahia. Está ali praticamente com o mesmo número de pontos, 31 pontos o Santos, 31 pontos o Vitória. Os dois ali na 17º e 16º colocado, na porta do rebaixamento. E o Botafogo jogando no Newton Santos, né, gramado sintético, ele é muito forte. Ele é muito forte, vem de vitória fora de casa com o Ceará. Não jogou tão bem assim, mas mereceu vencer. E o time do Santos é muito baixo tecnicamente. Eu não vejo o time do Santos vencendo o Botafogo, não. Eu colocaria seco na vitória do Botafogo. O Santos vai acabar perdendo esse jogo mesmo e se complicar cada vez mais no campeonato. 11º jogo, Grêmio e Juventude. É um clássico regional do estado do Rio Grande do Sul. São duas equipes que se conhecem muito bem, se enfrentam todos os anos no Campeonato Gaúcho. O Grêmio de Porto Alegre, o Juventude de Caxias. E vai ser um jogo muito difícil, porque o Grêmio joga muito mal. O Juventude também não está vivendo um bom momento, apesar de ter começado a melhorar com a chegada do Carpini, mas agora já começou a perder jogos de novo. Venceu o Red Bull Bragantino em casa. O Red Bull Bragantino começou bem no campeonato e agora nesse segundo turno só perde jogo um atrás do outro. Então não é parâmetro. O Juventude venceu o Bragantino em casa. O Grêmio perdeu de 4-0 para o Bahia, nem entrou em campo lá, né? O Bahia praticamente jogou sozinho. E vai ser um jogo difícil até de assistir, quem for assistir, porque vai ser um jogo, na minha opinião, tecnicamente horrível. E eu vou no seco, no empate aqui, tá? Porque é um clássico regional, duas equipes que estão jogando muito mal. O jogo vai ser na arena do Grêmio, o Grêmio vai estar pressionado. Vai ser aquele jogo que a torcida mais vai atrapalhar do que ajudar os jogadores. E eu acho que vai ser um empate ali com gols, 1-1 ou 2-2.
mas eu acho que vai dar mais 1 a 1 mesmo. 12º jogo, Campeonato Brasileiro da Série B. CRB vai receber o Atlético Goianiense, né? Bom, o Atlético Goianiense ainda tem chances matematicamente, o CRB também tem, né? Chances matematicamente de conseguir o acesso. Mas futebol mesmo, tecnicamente, o Atlético Goianiense, o Dragão, ainda tem chances de subir para a Série A. Se ele vencer o CRB fora de casa, ele vai continuar com essa chance ali, com essa esperança viva. Mas se ele tropeçar, ou empatar, ou perder para o CRB, na minha opinião, ele não tem mais chance matemática de conseguir subir, não. E esse vai ser um jogo bem difícil. Eu acredito que o Atlético Goianiense vai conseguir fazer esse feito pela motivação do acesso. Vai vencer o Atlético Goianiense, vai vencer o CRB fora de casa, pela motivação de conseguir subir para a Série A. E esse vai ser um jogo chave para o Dragão conseguir tentar encostar no G4, tá bom? Então, se você quer um jogo surpresa, esse é o jogo. Atlético Goianiense vencendo o CRB fora de casa. E não é fácil vencer o CRB lá no estádio Rei Pelé. 13º jogo, Brasileirão Série A. Temos Bragantino e Vasco jogando em Bragança Paulista. O Vasco vem vivendo um bom momento, extraordinário, né? O Fernando Diniz parece que acertou o time agora. Aquele menino Ryan joga demais, é um craque ali, uma revelação do futebol brasileiro. E o Bragantino joga muito mal nesse segundo turno. Apesar que jogando em casa o Bragantino consegue efetuar jogos melhores. O Vasco ele vem com tudo favorito para esse jogo. Se você quiser colocar um seco no Vasco, é normal, vai ser um resultado até colocado como favorito. Mas o Bragantino costuma complicar. E aqui, se você quiser pegar uma zebra, colocaria um empate. Porque o Vasco é super favorito nesse confronto. E uma zebra seria um empate. E na minha opinião, pode dar um empate ali com gols. O Bragantino costuma fazer muito gols. Jogando em casa vai ser um 2 a 2 ali. Até um 3 a 3, né? Quem sabe. E no 14º jogo da grade aqui da Loteca, para finalizar, Brasileirão Série B, Vila Nova e Ferroviária. E como sempre, antes de eu falar esse resultado, verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreve agora, é muito importante para você receber os meus vídeos com privilégios de conseguir dicas e análises de jogos que você está em dúvida. E se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para poder fortalecer o meu canal e conseguir atingir mais pessoas para a gente montar os nossos bilhetes aqui com mais perfeição ainda, tá bom? Então vamos lá. 14º jogo, Vila Nova e Ferroviária. Vila Nova e Ferroviária, o Vila joga muito mal, mesmo em casa. O Vila Nova é aquele time que todo ano faz o mesmo campeonato. Começa muito bem na Série B e termina muito mal. A Ferroviária ainda está brigando para ser rebaixada. Empatou em casa com o Paysandu, que já está rebaixado. Não tem como sair mais do rebaixamento. Perdeu pontos com o Paysandu, mas ainda está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. A Ferroviária, eu não acredito que ela vai vencer o Vila lá em Goiânia, mas eu acredito que ela também não vai perder. Vamos colocar um seco aqui no empate. Também, mais um empate no Campeonato Brasileiro da Série B. Aquele famoso triplo de pobre que o pessoal coloca no empate, mas é assim mesmo. Campeonato Brasileiro de Série B dá muitos empates. E fechamos aqui a grade, os 14 jogos. Aposta simples, 13 secos e um duplo. R$4 você monta esse bilhete. Aqui você pode tirar boas dicas, pegar boas análises que eu fiz e implementar os seus conhecimentos e o que você quer fazer no seu bilhete. E aqueles jogos que você tem dúvida, você pode utilizar os meus aqui para poder terminar de montar o seu jogo e acertar os 14 acertos, tá bom? Se você tiver interesse em jogos da Loteca com bolões profissional, seguro e transparente, você pode participar no meu bolão, onde temos 3 opções de bolões. Temos bolões a partir de R$ 5,80, que é um bolão que terá um triplo e 4 duplos. Com apenas 20 participantes, você paga R$ 5,80. Temos o outro bolão que terá 5 duplos e um triplo. Com apenas 10 participantes, o valor vai ser R$ 24,38. E temos aquele bolão VIP, que fazemos toda semana. Já acertamos 14 jogos com ele. Agora nesse último concurso fizemos 12 acertos, batemos na trave aí. E vamos fazer um bolão VIP. Ele é limitado a apenas 10 participantes.
Esse será um bolão de aposta máxima, a maior aposta permitida na loteca. Serão 5 duplos e 3 triplos. 3 triplos e 5 duplos nesse bolão. É um jogo que custa R$ 1.728 para registrar. Limitei apenas 10 pessoas para participar, porque o prêmio está em R$ 1 milhão e a gente não quer pulverizar muito em caso de premiações, tá bom? Se você tem interesse em conhecer quais os jogos que a gente tem disponível, se a gente ainda tem vaga no meu bolão, vou deixar o link do meu WhatsApp fixado no comentário desse vídeo. Vou deixar o número do meu WhatsApp aqui fixado no vídeo. Você me chama lá no meu WhatsApp. Eu vou atender você rapidamente. Vou mostrar para você o bolão que a gente irá registrar, os jogos que foi feito e os bolões que a gente tem disponível, tá bom? Para você participar é muito tranquilo e seguro. Lembrando que os nossos bilhetes são bilhetes físicos. Eu registro na casa lotérica. Um bolão de 10 cotas vai sair 10 cotas físicas. Você comprando a sua cota, eu vou colocar a caneta, seu nome, sobrenome, CPF no bilhete, tá bom? E qualquer premiação que der, que tiver que resgatar, eu vou enviar esse bilhete via correios para o seu endereço, para que você possa fazer o resgate no banco da sua cidade, com total segurança e transparência, tá bom? Se você tem interesse em participar, me chame agora no WhatsApp e participe conosco nesse grupo que está conseguindo boas premiações. E se Deus quiser, nesse final de semana, vamos acertar os 14 jogos da loteca. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima e muita boa sorte.